Tudo bem? Boa noite. Como vocês estão? Bem? Estamos felizes? Sim? Estamos felizes? A ver, levantem a mão todos aqueles que não estão felizes. Aí tem vários. E por que não estamos felizes? Mas quantos estamos felizes? Amém. Que Deus seja louvado. Eu tenho certeza que você não está aqui por casualidade, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele trouxe você aqui, para que você possa escutar da sua palavra. Eu quero cumprimentar aqueles que estão assistindo pela internet, especialmente um amigo do trabalho. Ele se chama Marcelo. Marcelo é um rapaz bem bacana. Sabe aquela pessoa, gente boa, que quando eu entrei pela primeira vez nessa empresa, foi um dos primeiros que comecei a falar com ele, né? Porque ele, descolado, começou a falar comigo, me deu algumas dicas para eu, né, para eu trabalhar bem ali. E é um amigo que a gente tem muito apreço. Eu e meu irmão temos muito apreço por Marcelo, ele está assistindo pela internet. Quero cumprimentar ele e dizer a ele que nós estamos orando por ele. É um amigo que ele começou a ter um interesse aí pelas coisas que estão acontecendo agora, pelas profecias. Às vezes, enquanto estamos aí no trabalho, a gente conversa um pouquinho, quando dá tempo, falamos sobre a Bíblia. E é uma pessoa que, apesar dos problemas, ele tem essa esperança na volta de Jesus. E na esperança de que um dia os problemas vão acabar. E Marcelo, que Deus abençoe você, sua família, e abençoe todos aqueles que estão nos assistindo pela internet. Se você quiser, pode compartilhar esta mensagem com seus amigos, né, seus companheiros, seus familiares, para que todos possam ser abençoados pela palavra do Senhor. Quero fazer uma oração com vocês. Vamos orar? Pai Celeste, mais uma vez te agradecemos por estarmos aqui na tua casa de oração. Queremos, Senhor, que o Senhor possa abrir a nossa mente e o nosso coração, para que a tua palavra possa entrar na nossa vida e assim poder praticá-la. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em nossas Bíblias o texto de Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. E antes de eu ler o texto, eu quero contar uma pequena história para vocês, algo que aconteceu comigo recentemente. A nossa irmã Rosângela, ela não está mais por aqui, mas ela tinha me convidado para cantar no encontro de quartetos que teve este sábado, certo? Que foi uma bênção, teve muitas vozes louvando o nome do Senhor. E quando ela nos convidou, já há mais ou menos um mês e meio, a gente tinha a certeza de que iríamos participar. Eu convidei os meus amigos, meu irmão e um amigo para cantar comigo. E faltando uma semana para este evento especial, eu venho a ter gripe, febre e tosse. E para quem canta, gripe, febre e tosse não é uma boa combinação. E estava ficando cada dia pior, ruim. A tosse aumentava, um pouquinho de flema. Mas meu irmão estava ali dizendo para mim, não se preocupe, vai dar tudo certo, né? Se cuide aí, vamos tomar remédios naturais, né? Toma sol, toma água, come um pouquinho de alho, gengibre. E eu falei, tá bom, né? Não é tão agradável, mas vamos lá. E estava tentando me cuidar e resulta que faltava já 3 dias para o evento e eu continuava mal. E eu falei, não vou poder. Eu vou
mandar uma mensagem para a irmã ou ligar para ela e falar que me desculpe por esta vez. Afinal, vai ter muitos cantantes e eu acho que não vai ser ruim que eu falte. E meu irmão falou, ainda não. Manda, faltando um dia. Mas aí, faltando um dia, mandar faltando um dia, é complicado, né? Mas ele falou, tenha fé. E eu comecei a orar, falando para o Senhor, Senhor, por favor. Eu acredito que a música também é uma pregação. A pregação através da música. E pode muito. Então, orei e falei, Senhor, por favor, me ajude. Então, comecei a tomar alguns remédios, mais os remédios naturais, que a irmã Ellen White sempre nos recomenda. E na sexta, comecei a melhorar. E o sábado, a gente participou aqui, não estava 100%, mas de alguma forma Deus abençoou para que isso desse certo. E fiquei feliz por ter participado, porque foi uma programação muito especial. A igreja diz que não faz isso faz muito tempo. E louvo a Deus, porque muitas pessoas gostaram e entenderam a mensagem. Eu tentei fazer uns vídeos aí para que possam entender a letra, e alguns se sentiram tocados, e graças a Deus por isso. Por que eu estou contando isso? O poder do Evangelho. O Evangelho tem poder. Quando você se dispõe, quando você toma essa iniciativa de querer obedecer a Deus, quando você se coloca nas mãos de Jesus, quando você está disposto a participar da obra do Senhor, então o Senhor derrama a sua graça, o seu poder para você fazer grandes coisas. E você pode fazer grandes coisas. Você tem sido chamado para dar luz neste mundo de trevas. Mas você precisa do poder do Evangelho. Olha o que diz Romanos capítulo 1, verso 16. Todos têm as suas Bíblias ali? Se não estão com suas Bíblias, aí compartilhem com os que não têm, juntem-se com os que têm, para que possamos ler todo mundo e nos gocemos da palavra do Senhor. Romanos 1,16 diz assim: pois não o quê? Me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que quê? Que crê, primeiro do judeu e também do grego. E nesta noite eu poderia dizer, e também do brasileiro, e também do peruano, e também do boliviano, do argentino, do chileno, do europeu, do americano. Todos têm sido chamados a fazer parte do Evangelho de Deus. Todos estão sendo chamados para tomar parte na salvação de Deus. Você e eu temos sido chamados para sermos salvos pela sangue de Jesus. E quando Paulo escreve estas palavras, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o quê? É poder de Deus. Sabem, o poder de Deus é uma coisa que muitas vezes é até inacreditável. Poder de Deus. Você gostaria de ter o poder de Deus? Você gostaria de realmente experimentar o poder de Deus? Você já experimentou o poder de Deus? Quando Paulo escreve estas palavras, Paulo não escrevia nem em espanhol, Paulo não escrevia em português, não escrevia em inglês, não. Paulo escrevia em grego. E quando ele escreve aqui em grego, ele escreve uma palavra aqui. Aí onde diz poder,
ele escreve uma palavra que diz dinamis, ou dínamos. E quando ele escreve dinamis, ou dínamos, ele estava dizendo uma coisa, sabe o que significa? Poder. E dessa palavra, existe uma palavra nossa, que a gente usa bastante aí no exército, né? Eles usam bastante para explodir coisas, né? A dinamite, o dinamite, né? Você conhece o dinamite? Para que serve o dinamite? E é poderoso, né? Destrói. Poder. Sabe o que Deus está te falando esta noite? Você, meu amigo, que está com crises, você que tem problemas, você que vê seus familiares sofrendo, você que vê seus amigos com problemas, você que vê os seus companheiros com problemas no relacionamento, no matrimônio, você que vê os seus amigos no mundo das drogas, alcoolismo. O Evangelho tem poder. Poder para quê? Para salvar os seus amigos, para salvar os seus familiares, para salvar os seus companheiros. O Evangelho tem poder. É dinamite para aquele que crê e para aquele que não se envergonha. Sabem, lá no meu país, vocês sabem que pelo Peru passa aquelas montanhas chamadas a Cordilheira dos Andes, né? São montanhas de picos tão altos, né? 4.000, 5.000 até 6.000 metros sobre o nível do mar. E tem cidades que você precisa, né? Tem cidades que ficam tão extremas uma da outra que você precisa viajar. E quando você viaja, você passa pela Cordilheira dos Andes. E antigamente, né, anos 80, anos 90, não tinha muitos caminhos, porque era difícil. Então, os engenheiros e os construtores aí chegavam naquelas zonas inóspitas, né, montanhas aí altas, e eles tentavam fazer caminhos. E quando tentavam fazer os caminhos, chegavam numa parte onde encontravam uma rocha enorme. E não conseguiam passar mais. Não conseguiam passar mais. E aí o que eles faziam? Traziam o dinamite, colocavam na rocha e explodiam. E quando explodiam, destroçavam a rocha. E só assim eles continuavam. Então o caminho para construir as carreteras, as rodovias, né? E só assim que o Peru agora tem passos, né? São lugares bem perigosos, mas é necessário porque para irmos do outro lado precisamos sim ou sim cruzar a Cordilheira dos Andes. Em outras palavras, meu querido amigo, você quer o poder do Evangelho? Você quer o dinamite do Evangelho? Tem que acreditar. Não tem que ter vergonha. Você precisa tomar o dinamite do Senhor para você fazer os milagres que sua vida precisa. Eu não sei qual é a sua situação hoje, mas se você não toma, não pega o dinamite do Senhor, você vai continuar no mesmo lugar que você está. No mesmo lugar que você está. O texto vai nos dizer ainda mais. Muito bem. O poder de Deus é dinamite. O poder de Deus é poder, é força, é tudo o que você precisa e quer. Mas você precisa cumprir dois requisitos. Dois requisitos. Você quer o poder do Evangelho? Quantos querem o poder do Evangelho? Amém. Você quer o poder do Evangelho? Você precisa cumprir dois requisitos. O primeiro, diz ali, pois não me envergonho do quê?
Não me envergonho do Evangelho. Então, meu querido irmão, sabem aqueles jovens que em casa não estudam sua Bíblia, mas aí chegam na igreja e a gente pergunta, né? Você estudou a lição? Lição tem? Que lição? Você tem Bíblia? Eu tenho Bíblia. Cadê sua Bíblia? Aqui minha Bíblia. Esse aqui é minha Bíblia. Eu poderia perguntar, isso daqui prega o Evangelho? Isso aqui dá testemunho de Jesus? Né? Não temos muitos assim. Porque, não sei, talvez você tenha vergonha, tenha preguiça de levar sua Bíblia para a igreja. Às vezes não lê em casa e chega aqui e também não traz. Não tenha vergonha do Evangelho, meu querido irmão. Eu lembro meu pai quando ele contava que ele começou a se converter e a ir para a igreja. Eu lembro que ele contava e dizia, eu era um menino das ruas, né? Meu pai sempre estava ali envolvido com gente que era marginal, porque o bairro onde meu pai cresceu é um bairro terrível, né? Uma das favelas mais perigosas lá no Peru, e ali é onde cresceu meu pai. Mas ele conheceu o Evangelho, ele começou a ir para a igreja. Mas sabem o que? Quando ele ia para a igreja, ele tinha um pouquinho de vergonha que os amigos saibam que ele estava indo para a igreja. E aí ele começava a levar sua Bíblia numa sacola preta, né? E vai para a igreja nessa sacola preta e sempre tentava ver que os amigos não vejam ele, né? E por que ele fazia isso? Um dia que ele estava indo, os amigos viram ele, cercaram ele e falaram, e aí, Walter, para onde você está indo? Tô indo para a igreja. Para onde? Para a igreja. Para a igreja? E o que você está fazendo lá, meu caro? Hein? Que vai lá se golpear o peito, vai lá cantar aleluia. Oi, o Walter está virando irmãozinho, né? E o que é isso no seu braço? Não é nada não. E aí um amigo tirou a sacola dele e viu, olha, aqui tem uma Bíblia, olha. Sabem, lá no Peru, muitos daqueles marginais usavam a folha das Bíblias para quê? Para fumar. Falava, Walter, aqui temos para fazer um negócio, Walter, com essas folhas aqui. E ele tinha vergonha. Mas graças a Deus que com o tempo ele compreendeu que o poder de Deus na vida dele fazia grandes coisas. Transformou não somente a vida dele, transformou a vida de toda a família. Por quê? Porque ele precisava não ter vergonha do Evangelho. Quando as pessoas te perguntam, você vai para a igreja? Você acredita nas profecias? Hein? Você poderia me explicar isso aí, mas em vez de você explicar, ou você não sabe, ou não está preparado, e às vezes fazem perguntas difíceis. E agora, como respondemos? Sabe, Deus está te dizendo nesta noite, meu querido amigo, você quer o poder de Deus, você quer ter na sua vida, né, as proezas, os milagres de Jesus. Então, por favor, não tenha medo, não tenha temor, não tenha vergonha do Evangelho. Deus precisa de gente que seja capaz de enfrentar as dificuldades, seja corajosos, que dêem a cara, não para defender o Evangelho, mas para se apoderar do seu poder e fazer milagres na vida das pessoas que precisam de Deus.
na vida daquelas pessoas que vivem mais, é mais uma sobrevivência, daquelas pessoas que estão ali sofrendo, a escondidas elas choram, a escondidas elas lamentam. E você, em vez de ajudar com seu caráter, com seu amor, com o poder do Evangelho, você também, nós também muitas vezes estamos na mesma situação que aquele que está lá fora. Então, meus amigos, por favor, eu te imploro, não tenha vergonha do Evangelho. Estude sua Bíblia, estude sua lição, se prepare. Jesus quer te usar. Esse é o primeiro requisito. Mas o segundo diz ali também, olha só. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que... se você quer também o poder do Evangelho, você precisa também acreditar. Você precisa crer. Sabem, nós temos um pequeno grupo, né? Junto com os nossos amigos aqui, irmão David, irmã Laura, o Mitchell, né? Está nossa irmã Thelma também, está nossa irmã Mary Jane, né? Somos seis pessoas que conformam essa diretiva, e outras pessoas também que às vezes têm nos acompanhado para visitar a casa dos irmãos. E sabem o que eu fico às vezes pensando e orando por alguns irmãos? É que quando nós chegamos na casa deles, sempre fazemos uma ronda de orações, né? Pedidos de agradecimentos, do jeito que fazemos aqui. E as pessoas então abrem seus corações e dizem, sabem irmãos, eu preciso que orem pela minha família, minhas filhas não estão na igreja, meus filhos estão afastados, eu tenho pessoas que estão sofrendo, que eu quero trazer à igreja e não estão conosco, mas estão com problemas. E esse é o denominador comum das pessoas. Inclusive, muitos de nós também temos o mesmo problema. Às vezes, a nossa família não está na igreja. Às vezes, os nossos seres queridos não estão conosco. Agora, nós oramos, mas tem pessoas que... O problema é que tem pessoas que oram, mas não acontece nada, né? Mas por que será? O que está nos faltando? Será que a gente está orando com fé? Será que quando passa o tempo e deixamos então que a dúvida nos tome por completo, ou quando você ora e ora uma semana, 2 semanas e vê que não acontece nada, e eu digo, para que oro, né? Para que eu acordo cedo? Né? Vou esperar no Senhor, fala, né? Vou esperar no Senhor melhor. Vou deixar nas mãos do Senhor. E nos acostumamos, não oramos mais, o desânimo chega. E não me malinterpretem, eu também tenho vivido esses desânimos ao longo da minha vida, porque às vezes a gente pede, às vezes a gente ora, e na primeira semana, nos primeiros dias a gente está com fervor, a gente vamos orar sim, nos ajoelhamos, acordamos cedo, mas vemos que passam os dias e nada acontece, e a gente começa a duvidar, será, Senhor, será que... E o que a gente vai? Não vamos... vou entregar nas mãos do Senhor. Vou entregar nas mãos do Senhor. Ele sabe, Ele sabe. Mas o problema não é Deus saber. Você sabe? Você acredita no poder de Deus? Você está convencido de que Deus pode agir na sua vida?
Você realmente tem fé que Deus pode atuar na sua vida, na vida do seu amigo, na vida da sua esposa, na vida do seu filho? Você realmente está convencido de que isso pode acontecer, mesmo que o tempo passe? E Paulo aqui está dizendo que se você quiser esse poder, meu amigo, você precisa acreditar, você precisa mudar a sua mente, você precisa mudar os seus costumes, você precisa mudar a sua vida, ter outras iniciativas. Por favor, não desanime, porque esse é o poder do Evangelho. Só assim teremos o poder do Evangelho. E o Evangelho, sabe o que significa o Evangelho? O Evangelho em grego é assim, literal: boas novas, boas notícias. Agora, boas notícias de quê? Quais são essas boas notícias? Que notícias o Senhor está te dando nesta noite? Quais são essas notícias? Sabem, o primeiro sermão de Jesus, tem pessoas que pensamos que o primeiro sermão de Jesus foi aquele que fez o sermão do monte, né? Mas esse não foi o primeiro sermão de Jesus. Sabem qual foi o primeiro sermão de Jesus? Está registrado aí em Lucas capítulo 4. Eu quero ler aí com vocês. Lucas capítulo 4, a partir do verso 16. Lucas capítulo 4, a partir do verso 16. Aí você vai encontrar o primeiro sermão que Jesus fez. E aqui Deus fala um pouquinho sobre o Evangelho. Olha o que diz ali no verso 18. Vamos ler todo mundo juntos. Lucas capítulo 4, verso 18. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre quem? Sobre mim, pelo que me ungiu para o quê? Para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em quê? Em liberdade os oprimidos. Esse é o Evangelho. O Evangelho é liberdade. Liberdade. Liberdade do quê? Do pecado, liberdade das opressões, liberdade dos vícios, liberdade das más costumes, liberdade do pecado. Ele morreu para te dar liberdade, e Deus estava ali falando para seu povo. Deus, o Espírito tem ungido para dar liberdade. Esse foi o primeiro sermão. Então aqui Deus, através de Jesus, aparece na cena da história, falando sobre liberdade. A liberdade que o Evangelho pode te oferecer. Então, na época de Paulo, mais ou menos 5 milhões de escravos, né? Tinha o Império Romano naquela época. E quando os apóstolos começaram a pregar este Evangelho que dá liberdade, quem eram os primeiros a aceitar o Evangelho da liberdade? Os escravos. Os escravos eram os primeiros a aceitar. Não, eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Eu aceito a Jesus. Eu quero conhecer Jesus porque eu quero ser livre. Só que muitos se confundiram, né? Muitos pensavam que a liberdade que os apóstolos e Jesus pregavam era a liberdade da opressão do jugo romano. Mas não era essa a liberdade que Deus estava oferecendo. Era a liberdade do pecado. E hoje também nós não nos confundimos muitas vezes. Às vezes a gente pede, ora muito, achando que essa é a vontade do Senhor. Eu sei que essa é a vontade do Senhor. Mas em primeiro lugar, a gente às vezes não ora, não estuda a Bíblia. Às vezes, eu sei que é difícil, irmãos. Sei que é difícil acordar cedo, né? Cedo de manhã, porque a gente tem que entrar ao trabalho mais ou menos às 7, 8 da manhã, 9.
e você tem que acordar cedo, aí, e você tem que levar primeiro os filhos para a escola, você tem que preparar o café da manhã, e você tem que fazer tanta coisa. E em que momento você lê? E às vezes não lemos. Mas aí você acha que o que você está pedindo é a vontade do Senhor. Como você acha isso? De onde você tirou isso? Porque você acha que essa é a vontade do Senhor? E às vezes nos confundimos. Assim como os escravos naquela época estavam confundidos, achavam que era a libertação do jugo romano. Porque o problema não é que você não tem um bom emprego. O problema não é que você não tem casa. O problema não é que você está solteiro. O problema não é que você não consegue entrar na faculdade. O problema não é que você não ganha um bom salário. O problema não é que você está doente. Esse não é o problema. Não, esse é o meu problema, sim. Não, esse não é o problema. O problema é o pecado. E convenhamos, meus queridos irmãos, mesmo que a gente fosse partir antes de ver a segunda vinda de Jesus, se você não está convencido do poder de Deus na sua vida, de que você precisa deixar o pecado, mesmo você doente, de que você precisa deixar o pecado, mesmo com problemas financeiros, de que você precisa deixar o pecado, mesmo quando o mundo aí te entrega tantas coisas para você vacilar, cair, se você não fica em contra do pecado, como a gente se salva? Porque Deus ama o pecador, mas Deus detesta o pecado. E quando Deus venha, Ele vai destruir o quê? O pecador ou o pecado? O pecado. Mas a gente está deixando o nosso pecado. A gente está em contra do pecado. Vamos em contra da corrente. Ou estamos participando das iniquidades deste mundo. E então, os escravos confundidos chegavam para as igrejas pensando que iam conseguir a liberdade, mas aí chegavam na igreja, os problemas, às vezes os problemas aconteciam na igreja, né? Como aqui, às vezes acontecem problemas na igreja, não acontecem? Às vezes acontecem problemas na igreja. E junto com eles, também tinha gente poderosa que aceitava o Evangelho, né? Que aceitava o Evangelho, e aquelas pessoas ricas também que aceitavam Jesus, iam para a igreja, mas quando iam para a igreja, então vinham assim, e vinham, tem um escravo aqui, bom, aí vou sentar por aqui, aí vinham por aqui, não tem outro escravo por aqui, e aí iam mais para frente, e tem mais escravos aqui. O que acontece? Essa igreja é só de escravos, eu vou embora porque os meus amigos, o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu também sou um escravo, melhor eu. E nesse contexto, chegava Paulo e dizia: meus amigos, não vão embora, não tenham vergonha do Evangelho. Não tenham vergonha do Evangelho, porque é poder. E Paulo já tinha experimentado esse poder. Lembram? Paulo não era um perseguidor, não era um assassino, não era aquele que achava que estava certo, que estava correto. Ele, na sua sinceridade, ele começou a perseguir os cristãos. Ele achando que estava tudo bem, que estava certo, que estava fazendo a vontade do Senhor. Chega Jesus mesmo e fala com ele: Paulo, por que me persegues? E aí ele começa a experimentar o poder de Deus, porque foi esse poder de Deus que começou a transformar o coração de Paulo. E Paulo sabia tal que não precisava ter vergonha do Evangelho, que precisava acreditar no Evangelho, porque só acreditando e sem ter vergonha do Evangelho, ele seria abençoado com o poder, com o dinamite.
Mas, meu querido amigo, tem uma coisa que nós precisamos fazer. É começar a fazer a nossa parte. A decisão é uma coisa que Deus não pode fazer por você. Sua mente é um dom sagrado que Deus te deu. E nele, o único que vai ter controle é você. E você, então, está dando esse controle para Jesus? Ou você está sendo autossuficiente por si mesmo? Sabem, até aqui eu falei de algumas coisas que são teóricas. Eu gostaria de falar de uma coisa que seja prática. Você quer o poder do Evangelho? Eu vou pedir para Caio que coloque umas imagens aqui. Ainda tenho tempo? Sim? Só mais um pouquinho? Com isso aqui eu já termino. Vocês estão vendo essa foto? Esse daí é meu pai. Ele se chama Walter. E no ano 2021, quando a pandemia estava nesse clímax alto, ele ficou com Covid. E meu pai é uma das pessoas que ele me mostrou na prática como o Evangelho realmente tem poder. Para aqueles que não têm vergonha e para aqueles que acreditam. Estava meu pai na igreja de São João de Miraflores, lá no Peru. E assim como aqui, lá no Peru começaram a chegar venezuelanos. E os venezuelanos chegavam para o Peru e o mesmo problema que os estrangeiros que chegam aqui não têm documento, não conseguem trabalho, né, passam necessidades, né, tentam fazer assim qualquer coisa por preços mínimos, como dizem aqui, bicos, né? Bicos, para conseguir sobreviver, exatamente. E meu pai, junto com a igreja, né, tinham feito um projeto de ajudar aquelas pessoas, os estrangeiros que estavam chegando e que estavam passando necessidade, muitos estavam morrendo. Então tinha chegado uma família de venezuelanos na igreja deles. O irmão ainda estava nesse processo da documentação, mas por causa da pandemia tudo estava fechado, ele não conseguia trabalhar. O Estado lá no Peru não é como aqui, que ajudava, né, com 600, 1.200, algumas pessoas, né, ou 300, algumas pessoas, pelo menos algum dinheiro caía na conta, né? Lá não, lá ninguém estava recebendo ajuda, e menos se era estrangeiro. Então essa família começou a ficar doente. E o pai desta família, né, um dos irmãos, ele ficou com Covid. E era triste porque ele era o único sustento da casa. Os filhos não podiam trabalhar, a esposa não podia trabalhar, um porque não tinha documento. E ele é o único que ia lá fazer alguma coisa, né, alguns bicos aí para conseguir algum dinheiro para a família, para comer, para suas filhas. E então esse o nosso irmão ficou doente. Meu pai tinha feito
um projeto junto com a igreja de levar alimentos para a casa daquelas pessoas, né, as cestas básicas, para que essas pessoas possam conseguir ficar bem. Aí meu pai contava que muitos irmãos falavam: não, eu não posso, eu só vou entregar e bom, espero que tenha outras pessoas que possam entregar, né? E esse era o problema, que havia só pessoas que entregavam só algum dinheiro e depois não queriam levar, né? E era difícil, né? Porque as pessoas não queriam se contagiar e tudo isso, vocês sabem como foi. Então, meu pai pegou o carro e falou: Senhor, seja comigo, mas eu vou. Já que ninguém quer ir, eu vou. Meu pai pegou o carro, colocou as cestas básicas que ele conseguia levar e foi levando as cestas básicas. E chegou na casa do irmão que estava com Covid. Quando chegou na casa do irmão que estava com Covid, a esposa estava tão desesperada porque o irmão já estava, sabe, ruim demais. E meu pai entrou um pouquinho na sala para fazer uma oração. Quando meu pai saiu da sala, passou 1, 2 semanas. Agora meu pai ficou com Covid. E possivelmente se contagiou ali, mas não sabemos. Mas aqui está. Ele entrou no hospital. E quando ele entrou no hospital, no começo estava tudo bem, ele conseguia falar ainda, né? Mas a gente, enquanto fazíamos as ligações para ele, aí está minha mãe lá embaixo, meu irmão, a gente às vezes fazia ligações para ele, para ver como ele estava. A gente não podia visitar ele nem nada, só ligar para dizer que amávamos ele, que estávamos com ele, que estávamos orando por ele. Mas aí a gente notava que cada dia que passava ele ficava pior da garganta, né? Sabe, quando a gripe, né? Quando a respiração já não é tão boa. E pouco a pouco meu pai ficou piorando. Tiveram que fazer o processo da pronação que se chama, né? Que colocam ele boca abaixo, dormem ele, né? E só as máquinas respiram por ele. E ele ficou ruim. Chegou ao 90% do comprometimento dos pulmões. Estávamos desesperados porque não podíamos visitar. Eu e meu irmão estávamos aqui no Brasil. Nem podíamos viajar para o Peru porque o Peru tinha fechado as fronteiras. E surgiu uma ideia que veio do Senhor, com certeza, porque isso aqui não poderia ter vindo de nós. E a ideia era que nós, como família, íamos nos reunir através do Zoom e começávamos a orar. E começávamos a convidar amigos para que se juntem a nós para fazer uma oração pelo meu pai. E se vocês veem a próxima foto, Caio, pode pôr a próxima foto. Nós começamos a orar pelo meu pai. Começamos um 11 de julho. E quando começamos esta programação, a gente ficou surpreendido porque muitos amigos se conectaram de diferentes países. Lá no Peru, gente do Chile, dos Estados Unidos, aqui do Brasil. Começaram a se conectar, a dar o seu apoio. E começamos a fazer semanas de oração. Essa foi a primeira semana, né? Começou 11 de julho e acabou no dia 18 de julho. Essa foi a primeira semana. Passou essa primeira semana, meu pai continuava ruim. Fizemos outra semana e meu pai seguia mal. Fizemos outra semana e meu pai seguia mal.
E cada vez que conversávamos com um médico, a gente fazia uma ligação, ou o médico do meu pai ligava para a gente e ele falava: seu pai não está respondendo aos remédios. E eu via minha mãe ficava arrasada, desesperada, porque não sabia o que fazer. E sabem tantas teorias que apareciam por ali, que os medicamentos não davam certo, que a vacina não era boa, que isso aqui, que isso lá. Minha mãe ficava pior ainda e pensava que os médicos não estavam fazendo o trabalho certo. Eu via minha mãe ali chorando, desesperada, porque o amor da vida dela estava indo embora. E nós aqui, impotentes, sem poder fazer nada, sem poder viajar para o Peru para consolar minha mãe, nem nada. Estávamos tristes. Mas uma coisa, eu agradeço os meus primos, alguns familiares que não deixaram que a gente desista, porque continuamos orando. Continuamos orando. Sabem quantos dias oramos? 40 dias. 40 dias de muita oração, aqueles cultos. A gente convidava a pastores, às vezes, que se disponiam para compartilhar uma mensagem aí nas lives que a gente fazia. Os pastores pregavam ali. Convidávamos os meus familiares. A família do meu pai e da minha mãe, muitos são católicos, outros são gnósticos, tem alguns que inclusive não são nada. Mas aquelas pessoas que não eram nada estavam ali, conectados na live, assistindo a programação, cantando conosco as músicas que a gente passava ali nas lives e escutando as mensagens. Depois de 40 dias, mais ou menos, o dia 20 de agosto, um pouquinho antes, dia 15, 16 de agosto, uns 5 dias antes, recebemos a notícia do médico. O médico ligou e falou assim para nós: a gente sente muito, mas nós não podemos fazer mais nada. As cordas vocais do seu pai já estão no limite. A gente vai ter que retirar, a tubulação, e vamos fazer um corte, a traqueotomia, para que as cordas vocais dos pais não estraguem, não se atrofiem. E faremos um corte, então colocaremos uma sonda por aqui, e esse será o nosso último recurso. Se seu pai começa a responder a medicação, bem, mas se não, sinto muito. Essa foi uma das notícias mais dolorosas que eu já tive na minha vida. Porque quando a medicina, a ciência, aquilo que você acha que é seguro, não te dá esperança, o mundo desabafa. Mas eu agradeço a Deus, porque minha mãe, inspirada pelo Espírito Santo, disse o seguinte: tá bom, doutor, não tem problema. Mesmo que meu esposo venha a falecer, mesmo que ele venha nos deixar, mesmo que ele não esteja mais conosco, mesmo que ele venha a morrer, eu e minha família continuaremos acreditando em Jesus, continuaremos pregando o Evangelho como ele fazia, continuaremos ajudando as pessoas, continuaremos comunicando do amor do Senhor, continuaremos pregando o Evangelho, porque sabemos que o Evangelho tem poder. Mesmo que ele venha a falecer, por favor, não me diga que ainda não se pode fazer nada, não me diga que tudo está perdido, porque nada está perdido. Sabemos que ele vai ressuscitar, mas nós que ficamos aqui continuaremos compartilhando do amor de Deus.
E então eu acreditei nas palavras da minha mãe. E quando eu acreditei nas palavras da minha mãe, sabem, essa semana eu tinha recebido convites para cantar, convites para pregar também. E anteriormente eu estava rejeitando tudo. Eu falava, não vou poder. E não sei o que vocês sentem, mas para mim era difícil falar de um Deus em quem eu não estava acreditando. Para mim era difícil cantar a um Deus em quem eu estava duvidando. Para mim era difícil comunicar o amor de Deus às pessoas, sendo que eu mesmo não estava ciente, não estava consciente do que eu acreditava, não estava firme nas minhas convicções. Mas quando minha mãe falou isso para mim, eu tive um despertar, porque eu falei, Senhor, me perdoa. Tenho deixado de pregar tua palavra, tenho deixado de cantar, eu sei que o Senhor me deu um dom especial e eu tenho me recusado. Me ajuda então, Senhor. Eu vou fazer. E comecei a aceitar novamente. E então, o milagre aconteceu. Pode passar a seguinte foto. Aí está meu pai. Dia 21 de agosto, ele estava saindo do hospital. Depois de 40 dias. Porque todos entendimos que o poder do Evangelho está só naqueles que acreditam, está naqueles que se entregam a Deus, está naqueles que mesmo na situação de crises fazem a sua parte, mesmo nos problemas, estão ali firmes na fé, mesmo nos problemas, não deixem que nada os desanime, porque temos uma tarefa que cumprir, meu querido irmão, meu querido amigo. Você tem um dever a cumprir nesta terra onde Deus tem te colocado. Você tem familiares fora da igreja, tem filhos fora da igreja, tem amigos que estão sofrendo. Você precisa começar a compartilhar com eles o amor de Deus. Basta de ter vergonha, basta de dizer que não estamos preparados, basta de dizer que acreditamos quando a nossa vida não passa essa convicção para as pessoas que nos estão vendo. Eu agradeço a Deus, porque Ele me mostrou na minha própria experiência que Ele realmente é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, e um Deus que quer dar o poder para seus filhos, mas eles precisam acreditar, eles precisam deixar de ter vergonha. E eu tenho certeza que quando nós nos unamos no Evangelho, na missão, e começamos a acreditar, grandes coisas começarão a acontecer na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus filhos, na vida dos seus amigos, na vida dos seus familiares, na vida daqueles que estão ao redor seu, que estão te olhando, que estão te observando, porque eles precisam de Jesus. Eles precisam de Jesus. Quem vai levar Jesus para eles? Deus tem escolhido você. Deus tem escolhido você. Que nesta noite Deus possa abençoar sua vida. Eu quero terminar antes. Eu vou convidar a Fernanda. Ela vai cantar mais uma música. Enquanto ela vai cantando, eu quero fazer para você um convite. Eu gosto de fazer convites. Sabem, eu tenho certeza de que Deus sabe o que você sente no coração. Deus conhece. Mas sabe quem não sabe? O inimigo.
Ele não sabe o que está passando aqui. Ele não sabe o que passa aqui. E por que não mostrarmos para Ele que estamos do lado de Jesus? Você quer mostrar para Ele que está do lado de Jesus? Se você quiser mostrar, assim que a música estiver acabando, eu quero convidar você para sair aqui na frente e fazer uma oração comigo. Eu tenho certeza que se nos unirmos, você e eu faremos grandes coisas. O 2024 está chegando. Você gostaria de trabalhar pelo Senhor? Se esse é seu objetivo, se esse é seu clamor, se esse é seu desejo, então, assim que a música estiver acabando, venha fazer uma oração comigo, porque é isso que nós precisamos.